Olá! No Mundos Possíveis de hoje você vai conhecer a Casa Sol Nascente, que há 13 anos abriga crianças e adultos portadores do vírus da imunodeficiência humana. Segundo estimativas realizadas pelo Departamento de DST, HIV e Hepatites Virais, aproximadamente 718 mil pessoas vivem no Brasil com o vírus da HIV. Durante esses 13 anos do projeto já foram acolhidos em média 800 adultos e 280 crianças, atendendo não somente os portadores de AIDS, mas também aqueles que de alguma maneira foram vítimas da doença. Então, não saia daí, o Mundos Possíveis já começou. Sol Nascente é um projeto social que tem o objetivo de ajudar crianças e adultos portadores do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, realizando atividades de ressocialização e acompanhamento médico. Além de prestarem assistência social a partir da doação de materiais necessários aos pacientes. O Mundos Possíveis de hoje veio conhecer a Casa de Apoio Sol Nascente, que abriga crianças e adultos vivendo com o vírus HIV e em situação de risco social. A Casa de Apoio Sol Nascente surgiu em 2001, tendo como missão dar ressignificado à vida dos pacientes a partir de um acompanhamento médico, psicológico e atividades de ressocialização. A ideia, surgiu há muitos anos, a partir de uma experiência com uma instituição chamada Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança é uma instituição que acolhe pessoas com dependência química, e aí trabalha com essas pessoas na recuperação desta dependência. Ocorre que muitas pessoas que eram acolhidas com dependência química na Fazenda da Esperança, elas acabavam adoecendo, por doenças oportunistas do vírus HIV, e a Fazenda ainda não sabia como lidar exatamente com aquele tipo de perfil, E aí acabou, foi nesse contexto que acabou surgindo a Casa Sol Nascente, como um braço da Fazenda da Esperança, para cuidar daquelas pessoas que estavam adoecidas com as doenças oportunistas do HIV. E aí, quando essas pessoas se recuperassem do HIV, elas poderiam retornar à Fazenda da Esperança e aí sim dar seguimento ao seu tratamento para se livrar da dependência química. No início, a instituição visava acolher adultos soropositivos, que conviviam com sequelas e incapacidades por consequência da AIDS. Porém, um ano depois, era inaugurada outra casa, direcionada para o acolhimento de crianças. No ano de 2001, foi fundada a primeira Casa Sol Nascente aqui em Fortaleza. Era uma unidade voltada para o acolhimento de adultos sofrendo com o agravamento do HIV, Mas aí quando a Casa Sol Nascente inicia o seu trabalho com adultos, surge o problema dos filhos desses adultos. Eram crianças que tinham HIV ou que não eram portadores do vírus, mas eram crianças que não tinham quem oferecesse o cuidado, pois seus pais estavam já acolhidos, se tratando das doenças. Então, um ano depois, ou seja, em 2002, é inaugurada uma unidade que passou a acolher as crianças. A sede da casa também foi adquirida por meio de doações. Juliana, assistente social do projeto, nos conta como se deu o processo de aquisição do espaço. A aquisição do terreno, ocorreu porque, a mesma pessoa que fundou o trabalho dentro do condomínio Irapuru, que é o Frei Hans, ele já tinha dado início à fundação da Casa Sol Nascente em São Paulo, onde fica a sede da Casa Sol Nascente em Guaratinguetá. Então, era a mesma pessoa realizando os trabalhos, tanto em São Paulo como aqui em Fortaleza. Então, foi por iniciativa dele que a Casa Sol Nascente veio a ficar localizada aqui nesse espaço chamado Condomínio Espiritual Irapuru, aqui próximo ao Castelão. Para se manter, a instituição passa por inúmeros desafios, sendo considerado o principal deles manter o orçamento para dar continuidade aos projetos desenvolvidos. Os desafios, são muitos, Nós somos uma organização não governamental,
né? Então esse tipo de instituição tem passado assim, por inúmeros obstáculos, né? Mas eu posso pontuar um desafio que é um enorme desafio, né? Que é manter um quadro de funcionários qualificados para oferecer os tratamentos necessários. Hoje é manter uma folha de pagamento. Por quê? Porque as maiores doações que nós recebemos, né, são doações materiais, né? Fralda descartável, tanto adulta como infantil, alimentação, né, que não deixa de ser importante, né, que é muito importante, porque as pessoas que vivem com HIV precisam ter garantidas uma excelente segurança alimentar. O maior número de doações, né, que a Casa Sol Nascente recebe hoje são as doações materiais, né? É o produto de higiene pessoal, que é muito importante. É a alimentação, que é de fundamental importância, porque as pessoas que vivem com HIV precisam ter assegurada uma segurança alimentar de excelente qualidade, né? Mas, assim, é o maior número de doações que nós recebemos, né? E assim, pouco número das nossas doações são doações financeiras, né? Então, assim, é por isso que é o nosso maior desafio. Juliana nos fala como é formada a equipe de profissionais, contando em média com 35 pessoas, entre eles psicólogas, assistentes sociais, enfermeiras e cuidadoras. Hoje nós temos cerca de 35, 40 funcionários, né? A maioria deles contratados em regime de CLT, né? CLTistas, né? Temos alguns prestadores de serviço também, né? Então são pessoas que se revezam todos os dias da semana, durante 24 horas, né? Cada um realizando a atividade, né, para a qual tem habilidade, né? E aí assegurando o cuidado, a saúde, a alimentação, né? A questão da cultura, né? A questão do equilíbrio emocional, né? Garantindo direitos sociais que essas pessoas têm. Então nós somos entre 35 e 40 pessoas. Certo. E dentro dessa equipe existem voluntários? Dentro dessa equipe não. Esse número que eu te passei é o número de funcionários, né? Fora esse número, nós temos um grupo de voluntários. Tanto voluntários prestando serviços para a unidade infantil, como voluntários que prestam serviço nessa unidade de adultos. Se ela tiver interesse, ela precisa entrar em contato conosco, né? E aguardar a reunião de voluntários, que acontece a cada 3 meses. Então, apenas nessas reuniões, onde são repassadas regras da instituição, nós falamos sobre o histórico da instituição, organizamos o cronograma de permanência, de vinda dessas pessoas. Então, apenas nessas reuniões é que nós podemos admitir novos voluntários. Muito bacana esse trabalho, não é, Tatiana? É isso mesmo, Letícia. E no próximo bloco tem mais mundos possíveis para você. Fique ligado! Mundos Possíveis está de volta, continuando com a Casa Sol Nascente, que oferece acompanhamento profissional para pacientes com HIV. Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre e Florianópolis lideram a classificação por taxas de detecção de casos de AIDS, ocupando os 2 primeiros lugares em 2012. A capital cearense fica em 18º lugar dessa lista. Além do acompanhamento médico, a instituição realiza atividades de ressocialização e ajuda psicológica. A assistente social da instituição ressalta o perfil dos pacientes assistidos, ainda acrescentando como as doenças psicológicas e psíquicas os afetam devido à contaminação do vírus HIV. Nós podemos falar em caso de adultos e podemos falar em caso de crianças, separadamente, né? O perfil dos adultos são pessoas, obviamente, maiores de 18 anos, sem limite de idade, né? Nós recebemos pessoas de 60 anos em diante. Também não temos limite de nacionalidade, atendemos brasileiros de qualquer região do país,
estrangeiros, desde que encaminhados pelo serviço de saúde, né? É importante frisar que são pessoas encaminhadas pelo serviço de saúde. Então, quem primeiro detecta a necessidade de ser acolhido pela Casa Sol Nascente é o serviço de saúde. Então, são pessoas que estão em alta hospitalar, porém continuam debilitados, que não podem oferecer autocuidado, né? Pessoas que têm vínculos familiares fragilizados ou inclusive inexistentes, né? Não disponham de pessoas da família que possam cuidar, né? E também pessoas em situação de rua, pessoas em dependência química, né? Então esse é o perfil da Casa Sol Nascente. E obviamente pessoas, todos eles, portando vírus HIV. Algumas pessoas que são acometidas pela AIDS, né? Elas têm aí um agravamento da doença, que é um agravamento neurológico, né? Então, em decorrência desse agravamento neurológico, algumas pessoas acabam contraindo problemas psiquiátricos, né? Demência, esquizofrenia, né? Os danos neurológicos também acabam afetando a condição motora, né? Enfim, são inúmeras consequências desse agravamento da doença, né? Mas os danos psiquiátricos são né? E os danos psicológicos são outros, né? Na instituição nós temos psicólogo, né? Que aí vai tentar ao máximo ajudar as pessoas a permanecerem emocionalmente estáveis, né? Dentro do possível, né? Mas aí o dano psiquiátrico, ele precisa ser acompanhado por um médico, né, formado em psiquiatria. Aqui na Sol Nascente, infelizmente, nós não dispomos de médico, né? Mas aí nós contamos com os serviços do CAPS, né? Contamos com o próprio serviço de psiquiatria dos hospitais onde essas pessoas são tratadas. Nós temos assim uma rede em que nós conseguimos o atendimento psiquiátrico para eles. No dia a dia, os pacientes contam com atividades que têm finalidade de promover a ressocialização, entre elas aulas de música e atividades físicas. Aqui na Casa de Adultos nós temos um horário a seguir, né? Então tem horário para as refeições e horário para as atividades, né? Eu posso dizer que basicamente as atividades funcionam à tarde. As atividades extras, né? Aulas de música, sessões de psicologia, né? Avaliação nutricional, basicamente essas atividades são à tarde, né? Nós temos grupos de voluntários que também frequentam a instituição à tarde e desenvolvem atividade física, né? Atividades religiosas, né? E aí pela manhã, né? Durante a manhã, esse tempo é reservado prioritariamente para a saúde. Então são exames, consultas, né, sempre pela manhã. A instituição também conta com uma casa direcionada para crianças contaminadas, abandonadas, afetadas e ou órfãos da AIDS. A gente recebe crianças que são trazidas através do Conselho Tutelar, certo? Pela Justiça, são enviadas à instituição, porque a Justiça retirou da família porque está numa situação de risco. As crianças, elas pela manhã estão todas na escola, as que têm idade escolar estão todas em aula. Pela manhã aqui na casa só ficam os bebês. E aí, quando elas retornam da escola, elas têm um horário do banho, do almoço, tiram um sono, né, até as 2 horas. E aí, quando elas acordam, elas têm atividade de reforço. E alguns dias na semana tem atividade de música, aula de música. Tem atividades com a nutricionista e tem atendimento psicológico também. Algumas famílias ainda têm contato com as crianças. Essas famílias que têm contato, elas vêm fazer visitas semanalmente à instituição. Agora, a gente tem outras crianças que já não têm contato com a família. A instituição, na verdade, não é o lugar mais adequado para essas crianças, né? O lugar mais adequado para elas é estarem dentro da família, né? Da família delas. Agora, sim, no período que eles estão aqui, a gente faz o possível para que a vida deles seja a melhor. Então, tudo que está dentro das nossas possibilidades, a gente leva para a escola, leva para atendimento de saúde, faz brincadeiras, faz passeios. Então, na medida do possível, a vida deles é como a de qualquer outra criança. Mas eles não têm, né, o carinho, o afeto, o cuidado da família, que é o ideal para eles. As
As crianças participam de diversas atividades de lazer dentro do projeto, entre elas a música, ministrada pelo professor Wagner. A minha vida ela mudou, eu fiquei mais feliz, fiquei com a vontade de viver enorme, porque ajudando as crianças, a gente fazendo bem, a gente colhe o bem, planta o bem, colhendo o bem. E uma coisa muito importante é que às vezes a gente fica em casa no final de semana e fica pensando como eles estão aqui, né? Então a gente acaba criando um afeto com eles. Pronto, as atividades, eu ensino eles instrumentos, violão, como teclado, instrumentos de percussão, bugô, tarol, panderola, essas coisas. A gente tem a prática em conjunto, que a gente pretende futuramente ter a banda da Casa Sol Nascente de crianças. A gente faz corais, tipo em datas comemorativas, Natal, Carnaval, São João, Dia das Crianças e algumas outras apresentações. A música é uma arte muito influenciada, como assim? As crianças, quando tem a música, elas aprendem que viver é o melhor caminho, têm esperanças, se incentivam através da música. Tatiana, muito bom conhecer projetos como esse. É verdade, Letícia. Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever algum de nossos programas, é só acessar o nosso site www.unifor.br/tvunifor. Ou ainda enviar sugestão de tema ou entrar em contato com a nossa produção, é só ligar para o telefone 3477-3422. Obrigada pela sua companhia. E até o próximo encontro. Tchau!